Bem, pessoal, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula de segurança de redes. É, Na aula de hoje, nossa última aula, né, de teoria antes do final do semestre, o fechamento aí do, do semestre letivo. A gente vai falar em tipos de invasão, ok? Pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, vamos só dar uma contextualizada aqui. Quando a gente fala em segurança de rede, se você chegar e falar assim, cara, eu estou estudando segurança de rede, eu estou trabalhando com segurança de rede. Sei lá, 80% das pessoas que ouvirem isso vão pensar em um termo, invasão de computador. É quase que natural fazer esse tipo de associação, porque as pessoas estão acostumadas, não sei, de repente com a ideia de que a segurança única e exclusivamente é proteger de uma invasão, né? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o mundo real, digamos assim, né? Com o nosso dia a dia, porque a gente tem a nossa casa, né? Que a nossa preocupação é as pessoas invadirem a nossa casa e causar algum mal, né? Não sei se as pessoas de repente não estão preocupadas com outros problemas que podem ser trazidos para dentro de casa, né? Eu acho que a gente pode até fazer não sei se é uma analogia boa, né? Talvez não seja a melhor analogia para ser considerada aí no momento, mas a questão do coronavírus acho que é um paralelo bom, né? De vírus, né? Invasão. Se você chegar para a pessoa, sei lá, para grande parte da população, não vou falar uma porcentagem aqui porque eu vou estar errando e muito, né? Porque vai ser um chute, né? Sem nenhum tipo de parâmetro. Eu acho que as pessoas vão falar que tem muito mais medo da casa ser invadida por um bandido e essa invasão, sei lá, causar algum tipo de prejuízo, né? De repente maltratar alguém da família ou levar algum bem que é muito precioso, enfim. Do que uma pessoa teria medo do vírus. Né? Como a gente já viu aí, tem várias pessoas tratando o coronavírus como uma gripezinha, né? Como um vírusinho que você vai pegar, todo mundo vai pegar e tá tudo bem. E vamos melhorar disso, e quem tiver que morrer, morreu, era para ter morrido mesmo, né? Muitas pessoas estão tratando o vírus dessa forma. Mas se a gente for de repente olhar para a estatística, o coronavírus, ele mata muito mais do que casos de arrombamentos de casa, né, invasões de casa seguido de morte, por exemplo. Né? Ou seja, uma pessoa que invadiu a casa de alguém e por alguma razão qualquer veio matar alguma pessoa que estava na casa, ou porque a pessoa reagiu, ou porque a pessoa estava muito pirada, sei lá, enfim. Mas por que isso? Porque as pessoas têm medo do que vê, né? Eu acho que a invasão, né? Eu acho que é uma coisa, né, presencial, física. Eu acho que isso aí causa um pavor muito maior que um vírus que você não vê. Ele entra na sua casa, contamina seus familiares, entendeu? E no final das contas pode causar um transtorno muito maior. Por que eu estou falando isso tudo, né? O paralelo com a questão da segurança de rede. Muitas das vezes, quando se fala em segurança de rede, as pessoas né, diretamente associam isso a questões de invasão de computador. Esquece que outras coisas também podem comprometer a segurança, né? E a gente estudou aí o semestre inteiro, a gente tem estudado justamente esse conjunto de coisas que comprometem a segurança. Eu trabalho na Petrobras na área de desenvolvimento de software, né? Vocês sabem que, né, não sou de desenvolvimento, eu sou da área de engenharia de dados, mas é uma área muito próxima à área de desenvolvimento. E aí é muito legal porque a gente percebe que muitas das vezes o pessoal da infra tem né, uma certa diferença com o pessoal do desenvolvimento. O pessoal do desenvolvimento fala que a galera da infra se mete muito, entra no assunto que não deveria entrar, entendeu? Acha que o pessoal da infra é enxerido, né? Mas, na moral, tem que ser mesmo. Porque a infra é quem é responsável por esse tipo de proteção da sua rede. E sim, a segurança é muito mais do que você configurar um firewall. É muito mais do que você passar um antivírus.
A segurança, a gente viu que é muito mais do que isso tudo, e a gente precisa aceitar isso, precisa entender isso, e precisa, acima de tudo, considerar isso como um ponto relevante. Então, assim, talvez propositalmente ou não, né? Não vou, para ser sincero, eu segui a ementa do curso, então, assim, não sei se a descrição dos assuntos foi pensada para que esse assunto fosse o último ou não, né? Mas, independente disso, é interessante que esse assunto seja a última coisa a ser falada, porque é importante a gente mostrar quanta coisa existe na segurança de rede antes de falar de invasão. Invasão é uma das coisas. Não é menos importante também, né? Ou seja, então quer dizer, Guilherme, que eu vou me preocupar com vírus e invasão que se exploda. Não, né? Tem invasões que podem causar mais danos até do que um vírus, dependendo, né? Então, precisamos ser equilibrados, né? Na nossa avaliação. Acho que essa é a palavra-chave. Invasão por IP ou por compartilhamento. É a invasão mais simples que existe. Consiste em escanear o IP com a má configuração NetBIOS, que é um protocolo de comunicação da rede Microsoft, e verificar se a máquina existe compartilhamento de unidade, pasta ou impressora, exibindo o conteúdo da máquina-alvo em forma de janela do Windows. Se você se deparar com uma senha, você poderá se deparar com uma senha, acesso somente leitura ou completo. Você poderá também encontrar IPs que indicam compartilhamento, mas que não está disponível para a internet, e sim somente para a rede local da empresa. Pode ser feito com conexão dial-up, cabo, rede sem fio, Velox, fibra, né? Enfim, qualquer coisas parecidas com isso, né? Eu não sei se aqui no Espírito Santo tem Velox, né? Ou até então tinha Velox, né? Mas até uns 2 anos atrás, um ano atrás, não sei, a Velox era operadora do Rio, né? Agora é Oi. A Velox é da Oi. Então, hoje em dia é Oi, né? Oi para o Brasil inteiro, mas lá no Rio tinha a Velox. Eu não sei se aqui no Espírito Santo tinha também. Mas, enfim. Olha que coisa interessante, né? O que acontece, pessoal? Você está na sua casa, você tem a sua rede de casa, sua rede pessoal, ok? Sua rede interna. E aí, por alguma razão, você compartilhou uma determinada pasta ou um determinado recurso do seu computador. Né? Uma pasta compartilhada para que os computadores da sua casa possam acessar e guardar ou pegar coisas, enfim. Algum tipo de recurso compartilhado na sua rede local, ok? Vamos supor que você tenha esse cenário. E por alguma razão, você conectou aquele computador à internet. Vamos supor que aquele computador, vamos supor que ele possa ter até 2 placas de rede, uma para rede interna, uma para rede externa, enfim. Mas ele está conectado à internet de alguma forma. Ou, de repente, pode ser conectado via até cable modem, alguma coisa assim, mas o cable modem, o roteador fazendo modo bridge, né? Então, bypassa, né? A conexão acaba sendo como se fosse direta com a máquina interna. Enfim, independente da forma de conexão, você conectou aquela máquina na internet. Existe uma forma de você vasculhar se aquela máquina, aquele determinado IP, tem recursos de rede compartilhado. Isso era muito comum, vou contextualizar para vocês o cenário. Quando a gente trabalhava com rede de escada, conexão de escada, eu trabalhei num provedor de internet. Quando eu entrei, na verdade, a gente tinha, acho que era 50 clientes de internet de escada e todos os outros 600 e burdoada eram de rede sem fio, né? A gente fazia transmissão via rádio e depois via DOCSIS. Mas aqueles 50 clientes da rede dial-up, rede escada, como é que eles faziam a conexão? Era o modem, né? O modemzinho de telefonia na placa de rede, como uma plaquinha no computador. Você conectava sua linha telefônica ali direto e aquela linha telefônica vinha pela rede telefônica da cidade
e chegava de algum modo, chegava no, né, por conta da transmissão da linha telefônica, chegava até o Radius, né, o servidor Radius, que era um servidor de autenticação para rede de escada. Então, o que acontecia? Você tinha um número de telefone, você discava para aquele número atendia, que era o Radius pedia um usuário e uma senha, você informava o usuário e a senha e você conectava. Só que nessa conexão, o que aconteceu? O Radius, pelo menos, eu não sei se isso é padrão para todas as conexões rede escada, ou se era uma configuração só nossa, a gente tinha um pool de IP reservado para conexões de escadas. Então o cara pegava um IP real, né? Pegava um IP de um range determinado, real ou fictício, tanto faz, mas era de um range determinado. E aí, quando você olhava na sua máquina, o IP que você pegou, você via o número do IP e você via a máscara de rede. Fazendo uma conta básica, você conseguia chegar a quais são os possíveis IPs daquela subrede que você está fazendo parte. E aí é uma tentativa e erro, né? Ou você tem um scriptzinho para vasculhar todos os IPs possíveis, ou você podia fazer isso na mão, que poderia dar muito mais trabalho, mas era viável. E aí você digita lá como se você estivesse digitando na sua rede interna, // IP, e ele abria a conexão da máquina. E aí é nesse momento que, se porventura, se a máquina estivesse habilitando algum tipo de compartilhamento de qualquer tipo de arquivo, aparecia ali para a gente na hora. E aí você podia acessar aqueles arquivos de uma pessoa que você não faz nem ideia de onde esteja. É uma invasão extremamente trivial. A brecha de segurança usada é justamente a falta de controle em recursos compartilhados, né? Não sei se você percebeu, mas toda vez que você conecta num Wi-Fi, ele pergunta se sua rede é, pelo menos no Windows é assim, né? Se a rede é pública ou de empresa, alguma coisa assim, ou se é privada, alguma coisa desse tipo. Para você sinalizar. Por quê? Se você bota que você está na rede pública, primeira coisa que o firewall do Windows vai fazer é bloquear os compartilhamentos da sua rede, para justamente evitar esse tipo de problema. Então, assim, é muito fácil fazer, o roadmap é super trivial, é um arroz com feijão, e você pode acessar arquivos, inclusive, da pessoa que está sendo atacada. Isso é um problema, a falha de segurança bastante considerável, né? Requer uma atenção especial. E o que a gente, como gestor de rede, né, como administradores de rede, vamos dizer assim, deveria ser o nosso comportamento em relação a isso? Primeiro, você tem que configurar isso na máquina, né? Ou seja, você tem que bloquear esse tipo de compartilhamento. Ah, professor, mas é necessário. Cara, se você precisa de uma área de rede compartilhada, cria um NICE, né? Uma área da rede específica para compartilhamento de arquivo. Ou, se não for possível, tiver que ser na máquina do cara, pode até fazer, mas cria as regras de restrição. Olha, essa aqui só pode ser conectada por usuário tal, só pode ser acessada por IP tal. Então você dá uma restringida ali no domínio, entendeu? Outra coisa que ajuda também é você usar subrede com IP falso, que já acrescenta um nível de dificuldade aí para quem está buscando acessar alguma coisa. Invasão Telnet. Ah, essa aqui é muito legal. Eu lembro que nos anos 90, mais ou menos, eu assistia muito filme. Quer dizer, eu assistia filme de tudo. Sempre adorei assistir filme. Gosto até hoje. É, eu gostava de ver filme de hacker, né? E aí você via que cara, vários filmes dos anos 90, ou até mais antigos que esse, o cara conectava, fazia a invasão do computador pelo Telnet, né? Basicamente, o que o Telnet é? Né? O Telnet ele é um serviço, né, disponível no sistema operacional Windows. Então, é uma coisa que já vem embutida no próprio sistema operacional para ser usado para você fazer conexão remota. Pô, professor, que cara, que coisa jumenta, quem fez um negócio desse? Cara, isso é ótimo, sabe por quê? Porque é uma forma de você administrar a sua máquina de forma remota. Quem gosta aí, quem já usou de repente um TeamViewer da vida, um Citrix, né, um Bongá, enfim, ferramentas parecidas com isso. São ferramentas que permitem você administrar a máquina remotamente. Então, assim, isso é bom. Mas qual é o lado negativo? Dependendo de como você está dando esse acesso, né, dependendo da dificuldade que é acessar esse servidor,
isso pode ser um problema para você, né? Se você cria um usuário e senha, João senha 123, né? E bota o cliente Telnet habilitado, a chance de alguém usar o seu cliente Telnet para invadir o seu servidor vai ser grande, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então o pessoal usava bastante esse canal, esse protocolo, para poder fazer isso. Então, nós, como sendo gestores da rede, né, ou seja, se a gente vai administrar essa rede, uma boa prática é, desabilitar o cliente Telnet. Ah, professor, mas eu preciso para administrar. Existem soluções melhores do que o Telnet hoje, tá, pessoal? Tem várias ferramentas para administração remota muito superiores à Telnet, né? Para conexão, por exemplo, sei lá, um cliente SSH, você faz muito mais coisa, com muito mais proteção, um canal criptografado do Caramba 4, sem necessariamente você precisar usar o Telnet, tá? Então, seria a primeira coisa desabilitar. Se porventura for necessário manter o cliente Telnet, você até mantém, mas mantém usando uma porta alta. O que é uma porta alta? Telnet tem uma porta padrão, não sei se é 22 ou 23, agora eu não sei exatamente qual. Tem uma porta especificada, que é a padrão do Telnet. Você joga uma porta 10.000, 3.000, 2.500, por quê? Para você sair do range de portas que são para serviços específicos, né? Tipo porta 80 é HTTP, né? E por aí vai. Você sai desse range de serviços e você está usando uma porta mais alta, porque você dificulta a vida do cara. Eu acho que, se não me engano, são 65.500 portas que tem numa máquina. Se você joga isso, tira do padrão, que o cara espera que seja dentro do padrão. Se você tirou isso do padrão, você já dificultou bastante a vida do cara, né? Você já jogou para um canal que o cara vai ter que varrer os 65 mil possibilidades, né? Claro que hoje a gente tem ferramentas muito, né, muito rápidas que fazem esse tipo de verificação com bastante velocidade. Mas é o que eu falo, né? Criar dificuldades, né? Criar dificuldades. Outra coisa, uma outra coisa que você pode fazer é você tentar isolar essas coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, cria uma DMZ ou de repente cria um ponto de acesso da sua rede, um servidor que você possa configurar com nível de proteção maior e depois que você estiver conectado ali, você pode fazer um telnet interno. Enfim, tem várias formas de se pensar em relação a isso, ok? Mas o importante é estar atento, tá? Atento às possibilidades e o que a gente deveria fazer frente a esse monte de possibilidade. Essa aí também é das antigas, vamos chamar assim. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade de informática em 2002, a gente começa fazendo informática achando que a gente vai ser hacker, né? Não sei por que a gente tem esse pensamento. Acha que hacker é o título máximo de conhecimento de informática. E a gente sabe que não é, né? Enfim, são as imagens que a gente cria na cabeça, enfim, que alimentam a nossa infância, vamos dizer assim, né? E aí eu li alguns livros sobre como ser um hacker, né? Tinha um livro, inclusive tem um até hoje, falando sobre isso. E aí, cara, ele falava o seguinte: olha, existe um esquema que é invasão por FTP. Eu falei, ih, rapaz, o que é isso? O negócio é bom, hein? Ó, vamos fazer esse negócio funcionar, hein? Olha só, pessoal, qualquer servidor que possui um serviço de provedor de páginas web, um provedor de conteúdo web, né? Vamos supor, você tem aí servidores que hospedam sites. É isso que eu estou falando. O servidor que hospeda o site, consequentemente, ele precisa ter um cliente FTP. O que é o FTP? É o File Transfer Protocol. É um protocolo para
transferência de arquivo. Então, é uma forma de você poder enviar arquivos para esse servidor sem você ter que fazer isso fisicamente, né? Imagina se toda hora que você tivesse que atualizar seu site, você pegasse o seu disquete, né, sua pendrive, e fosse andando até o local do servidor, né, o seu provedor, para poder fazer a carga do conteúdo. Sem noção, né? Isso aí não faz o menor sentido. Então, eles têm os servidores habilitam um serviço de FTP. Você se conecta nesse FTP e você pode fazer upload de arquivos para o seu servidor web. Outra coisa também que as pessoas às vezes usam FTP é para download de arquivos mesmo. Você pode perceber, quando você vai fazer download de certas coisas, que, principalmente Eclipse, essas coisas que tem comunidade, que tem vários mirrors, né, vários espelhos aí espalhados ao redor do Brasil e do mundo, eles normalmente tem vários que começam com FTP, né? Ou seja, você se conecta via FTP, que é um protocolo específico para transmissão de arquivo, e você acaba fazendo download, enfim, desse tipo de conteúdo. Então, FTP é bastante usado, assim, principalmente para servidor web, né? Servidor de conteúdo, né? Então, o que acontece? Uma vez que o cara tem a senha de conexão do FTP, ele pode usar essa senha e pode, uma vez que ele garantiu o acesso dele, ele pode manipular aqueles dados. Isso é ruim, né? Porque o cara pode, de repente, pegar um dado seu que é importante, confidencial, secreto, e copiar esse dado para a máquina dele, né? Ou seja, você abriu uma porta de possibilidade, né? Que é uma invasão por FTP, para o cara acabar fornecendo aí esse tipo de coisa. Então, tem várias possibilidades, digamos aí, disso aí. Então, uma vez que o cara tem um acesso ao usuário e senha, ele tem aí basicamente tudo que ele precisa para fazer miséria com o seu site. Inclusive, tem alguns ataques, né? Aqueles ataques que você invade um site para de repente modificar o conteúdo, né? Colocar notícias falsas ou de repente colocar, sei lá, tirar o site do ar. Muitas das vezes as invasões são nos servidores FTPs, entra lá e ele apaga, por exemplo, a página do site ou conjunto de páginas que compõem o site. Então, enfim, existem essas possibilidades aí. É importante estar ciente disso. É uma invasão relativamente simples. Até agora a gente só falou de passos extremamente triviais, convencionais, mas que podem causar grandes danos, grandes prejuízos. Ok, pessoal? Pessoal,